Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Valor Humano. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a prevenção do câncer de cólon, uma doença muito frequente e responsável por uma grande quantidade de mortes por câncer no mundo. Meu nome é Ivan Urso, sou médico gastroenterologista e endoscopista e vou conduzir essa conversa com dois grandes especialistas no assunto, Dr. Carlos de Carvalho, que é cirurgião e endoscopista, e Dr. Gustavo Kurash, que é proctologista e endoscopista. E aí, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo bem, obrigado. Então tá bom, para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês me explicassem para o pessoal que está assistindo a gente, o que exatamente é o câncer de cólon e por que ele merece tanta atenção. Bom, o câncer de cólon é o câncer que ocorre na parte final do nosso tubo digestivo, que é chamado de cólon ou intestino grosso. E esse câncer ele tem uma alta prevalência no mundo todo e também uma alta mortalidade, né? Então esse é um câncer muito comum e de vantagem assim que a gente tem dele é que ele é altamente prevenível. Por isso a gente vai falar sobre ele hoje. Então tá bom. E é comum a gente encontrar esse câncer mais nas fases iniciais, nas fases avançadas? Como que tem acontecido hoje em dia? Então, o grande problema dessa doença, Ivan, é que quando ele dá sintoma, o paciente fatalmente ele vai estar numa fase um pouco mais avançada. Então, tudo que a gente faz hoje em relação à prevenção é descobrir esse paciente numa fase mais inicial. Então, ele é uma doença que, como o Gustavo falou, é altamente prevenível, né? Uma das poucas doenças que pode ser tão bem rastreada assim, mas que infelizmente a gente ainda não consegue atingir a toda a população que é alvo desse rastreamento. Não, e o interessante é que quando a gente faz o diagnóstico precoce também, as taxas de cura são acima de 90%. Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente procurar. E, Gustavo, quais são os principais fatores de risco que os pacientes devem ficar atentos, né? O que pode causar o câncer do intestino? Bom, o que normalmente causa o câncer de intestino, existem duas divisões, assim, se a gente for analisar. Tem o fator genético, que ele é menos comum, e principalmente os fatores ambientais, né? Então, a obesidade, o tabagismo, o etilismo, o alto consumo de carne vermelha e embutidos, né? E o baixo consumo de fibra, além da doença inflamatória intestinal, estão entre os principais fatores de risco para o aparecimento dessa doença. Obesidade é um fator de risco também? A obesidade é um fator de risco para várias outras doenças, inclusive o câncer de intestino. Porque normalmente a obesidade também está relacionada com uma má alimentação, né? Então essa má alimentação e uma baixa realização de atividade física tem alta correlação com o câncer de intestino. Isso é bem interessante, né? A gente já sabia que a obesidade dava pressão alta, que a obesidade dá o colesterol, é fator de risco para diabetes, para infarto. E além de tudo isso, ainda a obesidade é fator de risco para câncer, né? Quando a gente vai fazer cirurgia de câncer, normalmente a gente pensa naquele paciente consumido, né? Um dos únicos cânceres que a gente opera pacientes obesos é o câncer de intestino. Então a obesidade sim é um fator. E eu esqueci de falar também da idade, né? Antigamente a gente achava que era só em muito idosos, a partir de 50, 60 anos. Hoje, cada dia mais, a gente tem pessoas mais jovens apresentando o câncer de intestino. Isso provavelmente está relacionado o jeito que a gente está vivendo, né? A nossa alimentação, a quantidade de exercício que a gente está fazendo. E, Carlos, quais são os sintomas desse câncer? Então, como a gente falou, nas fases iniciais, essa doença ela não dá sintoma nenhum, né? Raramente o paciente com uma lesão inicial no colo ou no reto vai ter um sangramento ou vai ter uma dor abdominal. Então esses sintomas eles são mais prevalentes quando a doença já está mais avançada, porque ela cresce dentro do intestino, então vai começar a ocupar um espaço. Isso gera algum sintoma da dificuldade de passagem das fezes, uma cólica, uma mudança do ritmo do intestino, né? Antes era normal, de repente o paciente começou a ter um ritmo mais lento, ou ele começou a ter um pequeno sangramento, ou ele começou a notar um certo catarro, um muco nas fezes, uma vontade frequente de querer evacuar e às vezes não conseguia evacuar tudo aquilo que ele queria. Então, esses sintomas aparecem na doença, mas de uma forma muito complicada na doença já mais avançada, né? Então, a gente não espera que esses pacientes evoluam com esses sintomas para poder investigar, né? Investigar antes, né?
Então, isso é bem importante a gente reforçar. Então, sangramento, dor abdominal constante, alteração do hábito intestinal, né, muco nas fezes e que você comentou a sensação de evacuação incompleta, né, sempre procurar um médico. Nem sempre isso vai ser câncer, né? Não quer dizer que teve esses sintomas e vai ser câncer, mas são sinais de alarme que é muito importante que procure um médico para fazer exames e investigar. E você comentou, né, do problema que é fazer o diagnóstico tardio e sobre a prevenção, né? A colonoscopia é o exame que a gente mais comenta e talvez seja o exame que tenha o melhor benefício no diagnóstico desses pacientes, né? Mas algumas pessoas ainda têm um pouco de medo, de resistência em fazer, ou até vergonha, né? Como que vocês explicariam, assim, a importância desse exame? Ele é mesmo o melhor exame? A colonoscopia, por todos os tabus que existem, ele ainda é o padrão ouro, ou seja, é o melhor exame que a gente pode ter para rastrear, para diagnosticar e para prevenir o câncer de intestino. Por que a gente fala tudo isso? A gente vai, para quem não conhece, a gente vai utilizar uma câmera no qual a gente vai percorrer todo o intestino, em busca de alguma lesão ou de algum fator de risco que possa levar ao câncer. Identificando essa lesão, a gente pode fazer a biópsia para fazer o diagnóstico, ou a gente pode ressecar uma lesão que esteja no início, que futuramente essa lesão pode se tornar um câncer, que é o que a gente chama de pólipo, né? Então, a gente identificando essas lesões, a gente já consegue fazer tanto a identificação, a prevenção, né, removendo a lesão, ou, em caso mais tardio, o diagnóstico, né? A gente encontra a lesão e faz a biópsia confirmando. Então, a colonoscopia, por todos os motivos, né, ele é o melhor, é um pouco desconfortável, mas, assim, ainda assim, não tem outro exame que possa substituir com tanta eficácia quanto a colonoscopia. Você comentou que começa com pólipo e depois vai se transformando no câncer, né? Quanto tempo que demora para um pólipo virar câncer em média? Bom, essa é uma doença que o Dr. Carlos comentou, que é uma doença lenta, né, de evolução, por isso que muitas vezes a gente não tem sintoma. Do nascimento do pólipo até se tornar um câncer, a média é em torno de 8 anos. Tem alguns estudos que falam até um pouco mais, mas em média a gente acredita que do nascimento da lesão até o aparecimento de uma lesão maligna, uma célula maligna ali, gira em torno de 8 anos. Então você veja, existe um intervalo muito grande onde a colonoscopia pode diagnosticar essa lesão que ainda não virou câncer e tratar sem precisar de cirurgia, sem precisar de corte, né? Com certeza. E Carlos, a colonoscopia é um exame seguro? Como que é feito esse exame? Então, o paciente, primeiramente, ele tem que passar por um preparo, né? Então, o intestino grosso, que normalmente é cheio de fezes, ele precisa estar limpo para esse exame, ou seja, o paciente vai passar por uma dieta na véspera do exame, sem resíduos, vai ter que usar um produto laxativo para limpar o intestino. Isso é o que os pacientes acabam mais reclamando, né? Pelo desconforto de tomar um laxante e várias vezes ao banheiro. Mas o exame em si, ele é muito tranquilo, porque o paciente vai fazer esse exame com uma sedação profunda, acompanhado de um anestesiologista, ou seja, um profissional que está com toda a segurança te fazendo dormir durante aquele período. O máximo que o paciente percebe é a picada da agulha para fazer o procedimento de sedação. Quando o paciente acorda, o exame já acabou. É um exame, né, que dura em torno ali de uns 20 minutos, mais ou menos, de sedação, muito seguro, né? Os índices de complicações da colonoscopia são extremamente baixos. E, como o Gustavo bem falou, durante o procedimento, além desse rastreamento, a gente ainda consegue fazer o tratamento da grande maioria das lesões que são encontradas, a não ser que sejam lesões avançadas e muito complicadas. Então, é um exame muito tranquilo, pode ser feito em ambiente de clínicas, pode ser feito em ambiente hospitalar, dependendo da condição do paciente. Então, não tem por que a gente ter medo de fazer o procedimento. A gente tem que ter medo de ter câncer, né? Porque é muito mais difícil você tratar uma lesão avançada do que você fazer a colonoscopia, descobrir um polipinho que você tira e no dia seguinte você está 100%. E lembrando essa linha do tempo que o Gustavo citou, se o paciente fizer então um exame na faixa de a cada 5 anos, sendo exames normais, teoricamente ele está completamente protegido de uma lesão mais avançada. Então, isso é que é importante as pessoas também entenderem, que o exame também tem uma periodicidade a partir de uma certa idade, então ele vai ser repetido algumas vezes durante a vida.
Mas tudo está em torno desse benefício da prevenção. E vocês têm uma ideia, assim, mais ou menos de qual é a incidência de pólipos em pacientes que fazem colonoscopia a partir ali dos 50 anos, quando entraram já nessa fase de maior risco de desenvolver os pólipos? Existem várias estatísticas no mundo todo, né? Depende da etnia, depende do hábito de vida, né? Em países desenvolvidos tem uma limitação diferente, mas é em torno de 25 a 30% das pessoas com mais de 50 anos vão ter pólipos, né? Então a gente observa que é um índice muito alto, né? Alto, né? 30%. Quase 30% da população vai ter pólipos. Então, por isso da importância do rastreamento, né? Da identificação antes de se tornar um câncer mesmo, que a gente está comentando aqui. Legal. Então, fazer a colonoscopia, a gente já decidiu que, já percebeu que é muito importante, né? Então, a partir de uma certa idade, é bem importante a gente começar a fazer essa prevenção. E quais as outras formas que a gente tem para prevenir o câncer? A alimentação, estilo de vida, pode ajudar alguma coisa? Existem muitos estudos hoje, né? Os médicos muito falam com os pacientes sobre estilo de vida, hábito de vida, né? E o paciente muitas vezes não entende, mas tem total importância, né? E ainda mais o intestino, que recebe toda a alimentação que a gente consome, primeiramente passa pelo intestino. Então, se a gente consome alimento com muito parte industrializada, corante, emulsificante, né? Todas essas substâncias, agrotóxico, antibiótico, é natural que isso vai machucando o nosso intestino, né? E por consequência, o fator genético que está lá quietinho pode ser ativado e a partir daí a gente desenvolver essa sequência de se tornar um câncer. Então, o hábito de vida é importante. Com relação à atividade física, né? As pessoas devem pensar qual a relação, mas lembrando da obesidade, do sobrepeso, que tem tudo a ver, né? Quanto mais obeso, maior sobrepeso, também tem uma maior chance do desenvolvimento do câncer por respostas inflamatórias que a gente desenvolve no nosso organismo e, por consequência disso, ativando células que estão dormentes, vamos dizer assim, causando câncer, né? Então, essa mudança do hábito de vida, ela precisa ser realizada, né? Muitas vezes é difícil, não estou falando que é fácil, tem que ser uma modificação sustentável, então não precisa ser muito radical, a gente precisa ir aos pouquinhos e mudando. Quem fuma, por exemplo, vai ter que mudar esse hábito. Quem bebe em excesso vai ter que mudar esse hábito. A alimentação, né? A gente gosta de um churrasquinho aqui no sul, mas também tem que ser com cuidado, porque se a gente se passar do limite, a gente vai também causar... existem substâncias irritativas, cancerígenas na carne vermelha, né? Impressionante. Sim, que em excesso... Que em excesso vai fazer mal. Exato. Nada, na verdade, tudo tem que ser com bom senso, né? O excesso é ruim em tudo. Então, a gente comer bastante fibra, evitar excesso nas coisas que a gente sabe que não faz muito bem, manter o peso dentro do normal, não fumar, não beber, acho que é isso que a gente... E não é só o câncer de cólon, né, Carlos? São diversos outros cânceres que a gente consegue prevenir tendo hábitos saudáveis. Esses fatores aí, eles estão envolvidos na geração de vários tumores, né? Se a gente falar, por exemplo, só de um fato simples que é a obesidade, extremamente comum, a quantidade de doenças que o paciente obeso está exposto, sem ele até perceber, é muito grande, né? Os tumores, tumor de mama, tumor do intestino, enfim, vários tipos de câncer, né? Exato. Então, agora vamos fazer um bate-bola rápido aí sobre alguns mitos do câncer de intestino que eu vou perguntar para vocês. Carlos, é verdade que só idosos têm câncer de cólon? Se fosse, seria bem tranquilo para a medicina em geral, né? Eu me lembro que acho que o paciente mais jovem que eu vi com câncer de cólon tinha 28 anos. Então você fala, bom, uma população na faixa dos 28, 30 anos não é uma população para fazer rastreamento de câncer de cólon. E realmente não é. Ninguém vai ficar fazendo colonoscopia para todos os pacientes nessa faixa etária. Mas existem casos isolados. Às vezes, uma história familiar pesada que acabou se manifestando nesse paciente, mas a doença existe e a gente tem visto cada vez mais pacientes jovens, abaixo de 50, abaixo de 40, com câncer de cólon. Isso é um dado importante, né? Os pacientes estão começando a apresentar câncer de cólon mais jovem. E os sintomas, desculpa, Gustavo, os sintomas nesses pacientes jovens também têm que ser valorizados. Porque não é porque o paciente tem 25 anos e tem uma dor abdominal inespecífica que o médico às vezes não vai avançar para exames diagnósticos, né? Isso tem que ficar claro. O paciente que tem um sintoma,
ele tem que ser investigado. Esse fato é tão relevante que as organizações que cuidam do câncer no mundo todo, né, existem organizações da gastroenterologia, da oncologia, antigamente recomendava-se o rastreamento a partir de 50 anos, né? Mesmo que o paciente não tivesse sintomas, 50 anos. Com esse aumento do número de câncer em jovens, essa idade caiu para 45. E já estão estudando a cair mais para 40 anos, por conta desse aumento significativo de pessoas jovens desenvolvendo câncer. Lembrando que essa é uma doença que ela tem esse intervalo muito grande do início da lesão para um câncer. Então, se a gente começar antes e detectar essas lesões mais precocemente, a gente vai realmente prevenir uma população maior, né? Ainda mais nos dias de hoje que a gente tem observado esse aumento, né, nessa população jovem. Excelente. E mais um mito. Então, se eu não tenho sintomas, eu não preciso fazer exame. Essa frase é verdadeira, Dr. Gustavo? A gente já falou bastante aqui, né? O câncer de intestino, como o Carlos comentou, até ele atingir um tamanho significativo que cause sintomas, normalmente ele vai ser um câncer avançado. Então, às vezes, o mínimo sintoma ou nenhum sintoma, dependendo da sua idade, já é indicativo de você ir procurar um médico, conversar, fazer algum exame, para que a gente busque, né, prevenir mesmo do que remediar no fundo, né? Perfeito. O ideal é fazer exame antes dos sintomas, né? E a última aqui, Carlos, é perigoso fazer colonoscopia? Então, a colonoscopia talvez no passado tenha sido um exame muito criticado, porque existia um índice de complicação maior, até pela dificuldade que se tinha em relação aos equipamentos. Não existia uma sedação adequada, como nós temos hoje, né? As medicações que são usadas hoje são muito modernas, muito seguras e muito tranquilas para o paciente. O paciente dorme rápido, dorme aquele período necessário, acorda muito bem. E antes tudo isso era um pouquinho mais complicado, né? Então talvez no passado existia muito mito realmente e o medo de fazer colonoscopia. Os acidentes, riscos de perfuração intestinal, ou risco de um sangramento por um procedimento na colonoscopia, eles são extremamente limitados, né? Então, o paciente hoje ele pode se sentir muito seguro fazendo colonoscopia, principalmente nos serviços que têm todos os critérios, todos os mecanismos de segurança, com anestesiologista acompanhando, com profissionais capacitados, né? Então, hoje isso evoluiu bastante. Os pacientes podem confiar muito no exame. Exato. Total mito, né? Colonoscopia é um exame seguro e salva vidas. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Eu acho que o que o Carlos falou assim, é muito verdade. Acho que a gente tem que procurar serviços que tenham todos os recursos necessários, né? A gente, às vezes, vê o medo dos pacientes, mas se a gente explicar que tem um anestesiologista que vai fazer você dormir, a gente tem médicos capacitados, porque a colonoscopia realmente depende de uma curva de aprendizado para o médico executar o exame. Então, depois que o médico atinge essa curva, normalmente o exame fica bem seguro. E a terceira coisa são os equipamentos, né? Hoje os equipamentos mais modernos, os equipamentos mais novos, a gente tem flexibilidade do aparelho que não machuca tanto o paciente, não machuca o paciente, na verdade, e a visualização é muito boa, né? Então a gente consegue enxergar em alta definição, né? Ter zoom, ter recursos que fazem com que a gente tenha melhora na realização do exame e melhora no diagnóstico também. Dessa forma, a gente perdendo menos tempo, não fazendo aqueles exames longos que antigamente a gente fazia. Então, o desconforto do paciente se torna cada dia menor por conta disso, né? Mas a gente sempre tem que prezar por serviços de excelência, né? Que buscam equipamentos melhores, médicos capacitando-se totalmente, equipe também, né? Isso é muito importante, né? A qualidade do serviço, qualidade do equipamento para você ter um resultado e uma maior segurança. Então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa sobre prevenção do câncer de cólon, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e também recomendassem quando que os pacientes assintomáticos devem começar a fazer o rastreamento do exame de colonoscopia. O rastreamento hoje em dia, pelas recomendações atuais, a gente deve iniciar aos 45 anos, mesmo que a gente não tenha sintomas. Caso a gente tenha histórico familiar de algum câncer, a gente deve começar 10 anos antes. Por exemplo, se a gente teve um familiar com câncer aos 50, ao invés de começar aos 45, a gente vai começar aos 40 anos.
Então, essa é a indicação normal e nominal para a gente fazer. Mas se você apresentar sintomas, como constipação ou diarreia com frequência, né, que é uma alteração do hábito intestinal, você tem anemia, você tem perda de sangue, você tem alguma dor abdominal assim que não é explicada assim, eu acho que daí cabe você já procurar um médico, né, especialista, para que ele já avalie a necessidade de realização dos exames. Perfeito. Carlos, alguma mensagem final? Eu acho que a colonoscopia ela é um dos maiores exemplos do grande benefício que a medicina tem hoje em dia na evolução da própria ciência como medicina, né? Se a gente comparar com 40 anos atrás, a quantidade de pacientes jovens, por exemplo, que infartavam antes do descobrimento das medicações que tratam o colesterol, o triglicerídeos, esses pacientes infartavam com 35, 40 anos de idade. E hoje, com esse tratamento, o quanto essas pessoas ganharam de tempo de vida. A prevenção do câncer com a colonoscopia é uma coisa muito semelhante. E a gente tem que aprender a usar todo o benefício que a evolução nos traz em termos de tecnologia, né? Não só na nossa televisão, no celular, no computador, no carro. A medicina também evoluiu. E a colonoscopia de rastreamento faz parte disso. Hoje nós temos, inclusive, inteligência artificial aplicada no exame de colonoscopia. Então, tem sistemas que conseguem ajudar o médico na detecção de pólipos durante o exame. Isso é uma coisa fantástica, porque antigamente a gente mal conseguia enxergar com os endoscópios que a gente usava. Hoje a gente tem até o sistema, a inteligência artificial, nos ajudando a fazer o exame. Então, a gente chegou num nível de evolução muito alto e os pacientes têm que aprender a confiar nisso também, porque é um grande benefício. Exato. Quem se cuida, vive mais, né? Quem tem bons hábitos e quem faz exames preventivos, às vezes evita de ter grandes problemas, tem uma expectativa de vida maior e mais qualidade de vida. Sim. E sem falar no tempo de vida útil maior, né? Porque você já pensou, aos 50 anos, você fazer um diagnóstico desse, a parada que você vai ter na sua vida, no seu trabalho, né? A preocupação da sua família. Então, a gente não precisa correr esse risco. Tem muita coisa que nós podemos mudar e podemos prevenir. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. Exatamente. A minha mensagem é assim, que tem muita gente que tem vergonha, né? Tem aquele tabu de vergonha, aquele tabu de fazer o exame pela região anal, mas o que você falou é a mais pura verdade, porque se a gente faz o exame, a gente vai prevenir um câncer que muitas vezes vai paralisar a nossa vida, e ter um câncer no intestino, as pessoas talvez não tenham noção de quão incômodo é fazer uma cirurgia de intestino, fazer quimioterapia, às vezes usar uma bolsinha, mesmo que seja por um tempo. Então, assim, o impacto de fazer uma colonoscopia não é nada em relação a tudo isso que você comentou. Então, assim, o exame é tão importante, tão simples assim, e as pessoas não devem deixar de fazer por conta desse mito, né, dessa vergonha, desse tabu de constrangimento, porque é um exame realmente que mudou a evolução aí da medicina mesmo. Bom, Gustavo, Dr. Carlos, muito obrigado aí pela participação. Acho que é um assunto muito bacana, muito fundamental que as pessoas conheçam sobre isso e que saibam que elas podem se prevenir. Queria agradecer a todos que acompanharam esse podcast e se você gostou do conteúdo, achou importante, compartilhe com seus familiares, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você vai estar ajudando eles a viver melhor e viver mais saudável. Obrigado.